Eu aposto que você já passou por algum momento em que perdeu o controle das emoções. Ou melhor, algum momento em que você estava fazendo alguma determinada atividade e você ficou com medo do julgamento de alguma pessoa que talvez chegou aí nessa situação. Hoje eu vou falar o porquê que isso acontece, tá? E algumas formas de como a gente pode driblar isso. E você que gosta desse tipo de conteúdo vai gostar aqui desse vídeo hoje. Eu peço que você se inscreva no meu canal, tá? Tem um botão vermelho aí embaixo escrito inscrever-se. Então aperta nesse botão aí pra nós e também dá aquela metralhada no like, tá? Pra gente avisar aí o algoritmo do YouTube e mandar essa mensagem para mais pessoas, beleza? Então eu conto com vocês nessa ajuda. A gente está começando agora, então toda ajuda é bem-vinda. Então muito obrigado aí para quem está também curtindo e comentando aí embaixo, ajuda e muito. Galera, então assim, por que eu estou fazendo esse vídeo hoje? Eu venho uma pegada aí lendo bastantes livros, tá? Toda semana praticamente. E na semana passada eu terminei o livro chamado O Jogo Interior do Tênis. Nesse livro, o autor, tá, ele é um jogador de tênis e ele fala não sobre o esporte propriamente dito, mas em relação às emoções, tá? E como o título sugere, né, o jogo interior do tênis, ou seja, os pensamentos, a mentalidade do jogador, o que ele pensa na hora que ele vai estar jogando, todas essas sensações, tá, relacionadas às emoções. É um livro muito, muito bacana, tá? Vale muito a pena. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem talvez queira adquirir esse livro. Vale muito a pena pelo conhecimento que o autor passa ali. Mas a grande sacada tá? Ele, já no início do livro aí, logo no início, ele fala sobre o ego 1 e o ego 2, tá? O que seria isso? O ego 1, basicamente, é a parte racional do nosso corpo, tá? É o lado consciente das pessoas. E como se fosse assim, se a gente fosse fazer a comparação com um computador, seria basicamente um software, né? E o lado, o ego 2, né, que o autor fala como ego 2, é o lado inconsciente da pessoa. Então nesse nosso exemplo seria basicamente o computador, basicamente é o que executa aquela tarefa. Por exemplo, quando eu vou levantar esse braço, eu penso assim, eu vou levantar o braço direito. Só que muitas vezes isso já é automático, né? Então o movimento todo de levantar, cada movimento, cada contração de cada músculo, eu não tenho o pensamento, eu não controlo isso. Na verdade, eu dou o comando e o lado inconsciente realiza o movimento. É basicamente isso, tá, que acontece. Aí ele comenta no livro, então as pessoas que pensam muito, nossa, eu tenho que segurar a raquete de tal forma, eu tenho que pressionar o pulso para tentar bater em determinado ângulo na bola, para seguir determinada trajetória, isso não dá certo, tá? E ele, inclusive, ele fala que dá vários exemplos de aulas e tal sobre isso, em que as pessoas se preocupam, né, em fazer determinada ação, mas na verdade elas não controlam isso, porque realmente quem controla, quem executa essa ação é o ego 2, né, o lado inconsciente. E aí qual que é a grande sacada? Quando acontece assim, vamos supor que a gente está numa partida de futebol, eu vou lá cobrar um pênalti, e eu penso assim, cara, talvez, dependendo das pessoas que estejam lá, se é uma pessoa que eu conheço, se é uma pessoa que eu acho que seria ruim fracassar na frente dela, eu já fico pensando na minha cabeça, putz, cara, não posso ratear aqui, eu não posso errar, eu não posso cometer um equívoco, porque eu sei que a pessoa que está ali, talvez ela vai me julgar. E aí o que acontece? Nesse momento, né, é o ego 1 falando, tá? Lembra que a gente comentou sobre a diferença deles? O ego 1 é o lado racional, ele pensa, ele imagina, ó, eu tenho que cobrar o pênalti, eu tenho que acertar, mas ele manda, né, o comando pro ego 2. Só que onde é que entra o lance do julgamento? Ele manda a informação pro ego 2 realizar a tarefa, mas ele pensa assim, eu não posso confiar no ego 2, talvez ele não vai conseguir fazer, então eu tenho que tomar o lado racional nisso, né, eu tenho que tentar intervir de alguma forma, e daí ele fica calculando todos os movimentos, todos os gestos, mas é impossível, porque não tem como tu controlar tudo isso, entende? Então é um negócio muito bacana, tá? Que é exatamente em relação ao julgamento. Então tem alguma pessoa julgando ali o que eu estou fazendo, e o meu, assim,
eu fico com receio disso, né? E aí o ego 1 começa a intervir nessa questão. É muito bacana, tá? E aí como é que a gente passa essa barreira, tá? Basicamente no livro ele fala sobre a questão da... Quando a gente vai realizar um movimento, quando a gente vai realizar alguma coisa, a gente trazer na nossa mente uma imagem disso, tá? Imaginar determinada situação. Só imaginar, e aí o ego 2 ele já vai pegar esse comando e vai realizar, tá? Dessa forma. Claro, talvez não seja na primeira, nem na segunda, enfim, mas ao longo das tentativas isso torna o procedimento muito mais fácil, porque acaba sendo muito mais fluido, né? E as coisas acabam acontecendo naturalmente. Então, se a gente fica naquela pressão, tem que fazer, o negócio em questão acaba não saindo, beleza? Outra questão que ele traz no livro também é sobre a parte da respiração, tá? Que é uma das maneiras mais interessantes e mais aí assertivas, né, de sucesso para conseguir controlar essas emoções nesses momentos. E também trazer a gente, né, que muitas vezes está com o pensamento ou no passado ou no futuro, trazer para o aqui e o agora, tá? Que é muito importante a gente estar no momento presente. Então, ele até fala no livro sobre o exemplo da respiração com a mão. A gente inspira, abre a mão, fecha, expira, né? A gente inspira, abre a mão, fecha, expira. Então, ele traz esse exemplo para trazer as pessoas, né, para um momento aqui e agora. Então, é muito bacana a gente concentrar na respiração. Então, ele dá o exemplo da mão para concentrar a respiração. E também uma forma muito bacana para tentar se acalmar aí. Outra coisa que ele fala que é sobre a atenção, tá? A gente, para manter a atenção no aqui e agora, e ele dá o exemplo perfeito aí da bolinha do tênis, que, por exemplo, se eu ficar prestando atenção na bolinha do tênis, é muito fácil de eu perder o meu foco, porque é um objeto muito fácil de eu identificar. Talvez tenha objetos mais fáceis, mais grandes, né, mais visíveis, mas a bolinha, ela é um objeto dentro do tênis ali, é um objeto muito fácil de se olhar, de se enxergar. Então logo eu perco o meu foco. E aí a sacada, ele fala assim, tu tem que tentar mirar as linhas da costura da bolinha do tênis, ou seja, é muito mais difícil, né? E aí dessa forma a gente consegue se manter muito mais atento, porque é algo muito mais difícil da gente conseguir olhar, né? Então a gente se esforça ao máximo para tentar manter o foco nesse sentido. Cara, e ainda mais no livro, aí, no último capítulo, ele dá exemplos, né, de como a gente adaptar essas informações, né, esses conceitos na nossa vida. Então é um capítulo muito bacana também, e eu não vou dar spoiler aí pra todo mundo. Então, inclusive, se você quiser ter mais informações sobre isso, cara, compra o livro, eu vou deixar o link na descrição aqui, é muito bacana. Então adquira o livro e entre aí nesse capítulo e leia todo o livro, né, porque ali tem informações bem mais detalhadas, né, bem melhor explicadas aqui do que eu falei pra vocês, mas vale muito a pena, tenho certeza absoluta. Então, galera, se gostou desse vídeo, deixa um comentário embaixo, tá? Deixa um comentário embaixo se você gostou, se quer mais vídeos dessa forma, dessa temática. E assim, é isso aí. Pra quem gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Tamo junto, é só começo. Valeu!